Yo, Piaz, did you make this? Olá galera, tudo bem? O exercício que a gente vai fazer agora é um exercício sobre vasos comunicantes. Bem, os vasos comunicantes são tubos que são interligados, tudo bem? Eles podem servir para várias coisas, como por exemplo para medir o desnível que existe entre dois lugares, por exemplo, não é? Como os pedreiros utilizam na hora de construir, eles usam um nível usando uma mangueira com água dentro para verificar se os dois lados estão alinhados, né? Então, daquilo que ele está construindo. Bom, outras coisas que a gente pode fazer com os vasos comunicantes é descobrir a densidade de líquidos que a gente não conhece, a gente não sabe qual é a densidade desse líquido e a gente pode descobrir qual é a densidade desse líquido através do desnível. Uma vez que se eu tenho somente líquidos iguais, o nível é sempre o mesmo. Uma vez que eu tiver dois líquidos ou mais líquidos immiscíveis que não se misturam, esse líquido ele não vai ficar nivelado. E através desse desnível a gente consegue descobrir a densidade. Bom, nesse exercício acontece o contrário. A gente sabe as densidades, mas a gente quer descobrir qual que vai ser esse desnível, tá? Então, para resolver esse exercício, a gente vai precisar usar também, por exemplo, o princípio, o teorema de Stevin, tá? Então, vamos lá. O exercício diz assim: um tubo em U, longo, aberto nas extremidades, contém mercúrio de densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico. Em um dos ramos, coloca-se água de densidade 1 grama por centímetro cúbico, até ocupar uma altura de 32 centímetros. No outro ramo, coloca-se óleo de densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico, que ocupa a altura de 6 centímetros. Tá? Então, o desnível entre as superfícies livres nos dois ramos, em centímetros, é de... Bom, então nota que a gente tem três líquidos aí. Obviamente, aquele líquido que tem maior densidade acabou ficando embaixo, não é? Então, eu coloquei mercúrio. Inicialmente, não é? O mercúrio estava nivelado. Fui colocando água, certo? Essa coluna nesse ramo começou a subir, né? E depois eu completei com óleo aqui, então ela foi equilibrando e parou nessa situação. Bom, eu tenho três líquidos aqui que não se misturaram, tá? Bom, como que eu vou resolver esse exercício, né? Para resolver esse exercício, eu vou usar o teorema de Stevin. E o teorema de Stevin diz o seguinte para mim: olha, vai existir uma variação de pressão, ou seja, existe uma variação de pressão. Sempre que houver uma variação de pressão, dentro de um líquido, essa variação se deve à pressão hidrostática, DGH. Mas, então, isso significa que se eu tiver dois pontos em profundidades diferentes, eu vou ter uma variação de altura, né? Eu vou ter um ΔH, vou ter uma variação de altura, né? Até vou colocar aqui um ΔH, e aí eu vejo que se houver variação de altura dentro de um mesmo nível, por exemplo, eu escolho dois pontos quaisquer, se eu escolher esses dois pontos, tem uma variação de altura, tem uma variação de pressão. Então, basicamente, é isso que o teorema de Stevin diz para a gente. Mas acontece o seguinte: se eu decidir escolher, tá? Então, se eu decidir escolher um ponto, tá? Ou dois pontos que estão situados na mesma altura, se eu escolher dois pontos que estão situados na mesma altura, eu posso dizer que a diferença de altura entre eles, a diferença de altura, é zero, ou seja, não há diferença de altura. Logo, não vai haver diferença, né? A diferença de pressão, a variação de pressão vai ser zero. Então, isso indica para mim que este ponto, certo? Que eu vou chamar aqui de ponto 1, e esse ponto que eu vou chamar de ponto 2, eles têm a mesma pressão. Por quê? Porque não existe variação, não existe diferença de altura entre esses dois pontos, eles estão no mesmo nível, né? Então a gente percebe que estão no mesmo nível. Logo, não temos variação de pressão. Então, quer dizer, pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Eu posso dizer isso, que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2.
Bom, então agora eu vou olhar só para esse ramo 1 e vou falar, bom, quem que está fazendo pressão sobre esse ponto? Bom, como é um tubo que está aberto, eu tenho a pressão atmosférica e eu tenho 32 centímetros de água, uma coluna de 32 centímetros de água que exercem pressão aqui. Logo, nesse ponto 1, eu vou poder dizer que existe a pressão que a atmosfera faz, mais a pressão hidrostática que a água está fazendo. Quanto? Quanto de água está fazendo, né? Então, na verdade, eu até vou colocar aqui, que 32 centímetros de água estão exercendo. E do outro lado, né, no ponto 2, eu também tenho o tubo aberto, logo a atmosfera também age aqui, certo? E eu tenho aqui a pressão atmosférica, mais. Só que aqui eu tenho dois líquidos, olha. Eu tenho uma quantidade, tá? Uma quantidade aqui de 6 centímetros de óleo. Então, a pressão hidrostática causada por 6 centímetros de óleo, uma coluna de 6 centímetros de óleo, e a pressão hidrostática causada por uma quantidade de mercúrio que eu não conheço. Eu vou chamar de Y aqui, tudo bem? Eu vou chamar de Y. Então, uma quantidade Y de mercúrio, Hg aqui, né? O símbolo químico de mercúrio, Hg, né? Água, H2O, tá? Então, para simplificar aqui, para não ter que ficar escrevendo mercúrio, então eu vou simplificando. Bom, a primeira coisa que eu posso perceber é que se eu tenho a pressão atmosférica agindo dos dois lados, eu posso simplificar esse problema dizendo, olha, se eu passar esse cara para cá, vai dar um valor negativo, então a gente tem aqui basicamente a mesma coisa que a gente tinha, não é isso? Então, basicamente aqui a gente tem a mesma coisa. Então, eu vou simplesmente copiar esses itens aqui e vou falar, olha, então vou copiar. A única coisa que vai mudar é que esse item já não existe mais, porque eu simplifiquei com esse, certo? Então, vai ficar desse jeito aqui. Bom, professor, ainda não estou muito contente com esse Y aqui, porque esse Y eu não sei quanto é, tá? Bom, eu não sei exatamente quanto é mesmo, tá? Não sei qual é essa altura Y aqui. Mas eu sei que se eu somar Y com o 6 e com o X, olha, somando esta altura Y com mais esses 6 centímetros e mais com esse X aqui, a gente vai obter 32. Então eu posso deixar escrito aqui no canto que o Y, na verdade, é 32, né? A gente pode até fazer o contrário, a gente pode falar, olha, que o y somado ao 6 e somado ao x vai dar uma quantidade de 32. Logo, eu vou dizer que y é igual a 32 menos 6 menos x. Bom, quando eu falo 32 menos 6, né? Então, a gente vai ter 26 menos x. Então, eu já sei que o y, essa quantidade, vai ser 26 menos esse valor x. Bom, então já temos aí uma solução para esse nosso problema y aqui, tá? Mas beleza, vamos lá. Como que eu calculo a pressão hidrostática de um líquido, né? Pressão hidrostática de um líquido, eu vou fazer, olha, a densidade do líquido, que no caso é a água, vezes a gravidade, vezes a altura que eu tenho de água, né? A coluna de água. Bom, do outro lado eu vou falar, a pressão hidrostática causada pelo óleo vai ser a densidade do óleo vezes a gravidade vezes a altura de óleo que eu tenho. E qual é a pressão que essa coluna de mercúrio tem? Então, vai ser a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes quem? A altura que eu tenho de mercúrio. Legal. Bom, como todos os termos têm o valor G, né, da gravidade, eu posso simplificar. Eu estou dividindo todos os termos por G. Eu estou dividindo tanto esse lado da equação quanto esse, tá? Então, eu só posso fazer isso porque todos os termos estão multiplicando aqui por G. O que eu poderia também fazer é colocar o quê? Em evidência esse G aqui e aí cancelar, tá? Beleza, então chegamos a esses valores. Então, o que a gente vai fazer? Olha, a densidade da água foi dada. Então, a densidade, nós sabemos que a densidade da água é 1. Beleza. A altura de água, nós sabemos que é 32. A densidade do óleo, nós sabemos que é 0,8. E a altura de óleo,
aqui que nós temos, sabemos que é 6 centímetros. Já aqui, a densidade do mercúrio, 13,6, vezes a altura. A altura que eu desconheço, mas eu sei que esse y, né, é 26 menos x. Então, 26 menos x, né, poderia colocar y, descobrir y e depois, né, aqui fazer o cálculo. Tá? Então, eu poderia, né, fazer, tanto faz eu colocar 26 menos x ou y. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó, 32 é 0,8 vezes 6, tá? 0,8 vezes 6, que vai dar 4,8, mais o quê? 13,6, tá? Vezes esse valor. Então, eu poderia multiplicar aqui, fazer, né, a conta aqui, a distributiva. Eu vou preferir fazer o seguinte, ó, eu vou preferir manter o valor y, tá? Por quê? Porque aí depois fica mais fácil, eu faço uma conta só aqui, ó, 13,6 vezes y, tá? Então, quando eu passo 4,8 para cá, então vamos só dar uma organizada nisso aqui, tá? Então a gente vai organizar isso aqui para ficar um pouquinho melhor aqui a situação. Vamos deixar aqui, dar uma diminuída. Opa! Beleza? Então a gente tem, ó, 32, certo? 32 menos 4,8 é igual a 13,6 y, tá? Então, para resolver esse problema, eu vou fazer 32 menos 4,8 e depois eu vou dividir por 13,6, tá? Essa conta vai dar 27,2 igual a 13,6y. Nós percebemos aqui algo muito, né, importante, muito interessante, é que 13,6, o dobro de 13,6 é 27,2, tá? Então, a gente já descobriu aqui, né, então, que se eu fizer essa conta, 27,2 dividido por 13,6, nós vamos obter o valor y, e no caso y vale 2 centímetros. É óbvio que isso aqui está fora de escala, tudo bem? Então aqui ele fez um desenho, está fora de escala, totalmente fora de escala a princípio, né? Mas o que nós queremos saber não é o valor y, e sim o valor x, tá? Então, quando eu substituir aqui agora o valor x por 2, o valor de y por 2, né, a gente vai perceber, olha, se o y deu 2, 26 menos que número dá 2, né? Então, agora é só fazer a conta. Y, eu sei que é 26 menos x. Se o y deu 2, isso significa que o nosso x vale 24 centímetros. Então, alternativa C de quiosque, certo? Beleza? E aí, gostou? Achou difícil? Tá? Então, tem outros exercícios aí para vocês fazerem, tá? Então, qualquer coisa já sabe, entra lá no canal, pede para a gente resolver mais exercícios sobre hidrostática, vasos comunicantes. Um abraço!